Avisa que é ela, avisa que do Brasil. Go shorty, is your birthday. Not yet. Enquanto gravo, ainda terei 3 dias até a data em que entrarei num casulo e sofrerei uma metamorfose que marcará o início desse novo momento, dessa nova era do meu ser, da minha personalidade, da minha psique, do meu corpo, dessa skin que eu sustento nesse mundo. Eu queria tanto que fazer aniversário fosse isso, a gente passasse por esse tipo de, sabe, de momento de transformação, uma coisa bem física, bem visceral, algo assim que a pessoa fala: não abra a porta do quarto, é semana do aniversário do fulano e você sabe o que acontece nos aniversários. Nem precisa falar, porque as pessoas já sabem, mas ela vai só ser avisada. Por quê? Porque dentro daquele quarto daquela pessoa já se instaurou, assim, umas coisas bem melequenta, ela se encausulou ali numa coisa e ela vai ficar imobilizada, quase que hibernando. E depois que ela sair de lá, ela vai sair com uma asa, com um chifre, com um terceiro olho, e aí ia ser legal, que cada um tivesse um negócio diferente, aí a gente ia se transformando. E aí você talvez teria algo de adicional que você precisaria usar nessa sua nova era. Ou, se a gente quiser ser mais, né, profundo, a gente poderia dizer assim que essa transformação poderia também ter algumas trocas onde você perderia alguma coisa. Né, assim, sei lá, de repente, o cara tinha 3 línguas, e aí ele falou muito, mas agora é momento dele ouvir mais, então ele vai perder essas línguas, e agora ele tem 7 orelhas. Seria mais interessante. Essa é a terceira tentativa gravando um episódio sobre aniversário, porque as primeiras, eu quis fazer uma brincadeirinha com o chat, onde ele me entrevistasse, já que, né, esse aqui é um podcast solo, então eu queria que ele perguntasse pra mim. E tanto o Gemini quanto o ChatGPT foram uns cuzões do caralho, desculpa você que ouviu e desculpa se quem não gosta de palavrão ouviu isso, mas eles foram bem arrombadinhos e começaram a me taxar de velha, mano, começaram a fazer o maior fervo na minha cabeça de coisas que, assim, eu não concordo nem um pouco se eles ainda têm essa informação retrógrada sobre idade ser uma coisa que a pessoa... Sabe aquelas piadas de tiozão, mano? Sério, o texto mais genérico, as perguntas mais toscas que giravam em torno de... Eu sou aquele jovem que, me escondo dos meus amigos. Tenho preguiça de sair de casa. Piadinhas com dores na lombar. Como eu sou sedentário. Como eu sou... gente, sério, juro por Deus. Então eu me irritei. Eu tentei as duas vezes aconteceu isso. Então eu voltei. Me irritou tanto, gente, que eu falei, não vou. Não vou, me recusei. Então, uma semana depois, voltei mais calma. E é uma prova, né? É algo assim que mostra que não adianta. A gente tem que ser com a nossa própria força de vontade humana e com o nosso próprio temperinho, né, de humanoide aqui pra construir algo legal. Porque se depender dessas máquinas, a gente tá tudo fodido. E aqui, vamos então já à pergunta de ouro, né? Você é uma pessoa que gosta de aniversários? Quer dizer, tá aberto, né? Porque você pode gostar de aniversários, mas você pode não gostar do seu próprio aniversário, que são coisas diferentes. Então, 2 perguntas em uma. Você gosta de aniversários? Você gosta do seu aniversário? E eu já quero dar um spoiler aqui que eu vou ficar fazendo utilização imprópria, sim, da astrologia, e você que não acredita, não gosta, não é partidário desse tipo de abordagem, eu quero dizer que eu tenho carta branca, é meu aniversário e eu estarei me dando de presente o primor, o luxo de poder terceirizar a culpa dos meus atos, e não só dos meus atos, mas dos atos das outras pessoas também. Então, se você já fez as contas e é ligado nisso, vai saber que eu, agora lançando esse episódio nesse momento, sou Geminiana da Silva, quer dizer, mesma energia que paira sobre Marilyn Monroe, pairou, né? Ou a mesma energia que paira sobre Angelina Jolie também vive em mim. Ou seja, somos iguais, somos amigas, somos irmãs. E eu não vou estar revelando a minha idade aqui, porque acredito que é irrelevante, inclusive eu até acho que dá uma bruxada quando a gente faz uma idade que é meio quebrada, sabe assim? Eu acho que a idade tinha que ser comemorada talvez de 5 em 5 anos. Porque uma coisa é você fazer 10 anos, aí depois faz 15, depois faz 20, aí depois vai 25 e 30. Porra, comemorar, sei lá, 27 anos, ó que paia. Comemorar 23 anos, ó que paia. Então eu não gosto muito, exceto aquelas datas que marcam muito, por exemplo, 18 anos, aí é alguma coisa. No momento em que a gente vive, lugar que a gente vive, para algumas culturas o 21, ou para outras o 16, né? Vai depender do quanto é ali a maioridade, o que as pessoas podem fazer a partir dessas idades.
E respondendo a minha própria pergunta, eu sim fui amaldiçoada com a obrigação de celebrar o meu aniversário. Virou em mim uma necessidade, já que minha mãe fez disso pra minha vida e pra vida dos meus irmãos, um selo onde ela mesma, no seu esforço e na sua própria vontade, não deixava nunca passar em branco. Talvez porque passou em branco pra ela e era importante pra ela e ela quis que, né, tivessem celebrado e as coisas tivessem acontecido nos aniversários. Então, pra gente, mesmo assim, nas mais altas épocas, né, das vacas bem magras, ela dava um jeito de pelo menos comprar um bolinho, e aí acaba que eu gosto, não sei os meus irmãos, eu acho que as minhas irmãs devem gostar dos seus aniversários, os meus irmãos homens eu não sei, até inclusive foi aniversário do meu irmão semana passada, ele faz aniversário 2 semanas antes de mim, e a gente inclusive já teve aniversário juntos. É uma pena que aqui é só áudio, porque tem uma foto icônica onde a gente tá celebrando o nosso aniversário juntos, e ele é um bebê, ele tá chorando, e eu tô com uma cara de tério, tipo, é sério que esse bebê do caralho vai ficar atrapalhando a minha festança com os meus amigos, chorando, ai que saco, meu, que cringe, meu. Brincadeira, não era esse tipo de criança. Inclusive, bastante empacotada de roupa naquela foto, porque fazer aniversário em junho, quando se mora em Curitiba, é pra loucos. Então, mudando de hemisfério, é uma delícia eu descobrir que pessoas de gêmeos têm a obrigação de morar em lugares ensolarados, porque faz total sentido pra nossa personalidade. Eu não sei como é que eu vivi tanto tempo da minha vida num lugar que chove mais que Londres, chamado Curitiba. Quer dizer, chovia, né? Já teve momentos de chover mais do que Londres. Você sabia? Que é o quadro Você Sabia. Você sabia? Ó, cópia, é o plágio de outros podcasts. E é engraçado porque agora que o algoritmo já descobriu que o meu aniversário é agora e que eu sou geminiana, por um simples acaso de que, sei lá, alguma coisa apareceu nas minhas redes sociais, que eu acho que, se não me engano, foi um vídeo da Billie Eilish falando que ela adora a mulher geminiana, e aí eu gosto de Billie Eilish, eu gostei do vídeo dela, devo ter interagido, agora pronto, né, o TikTok, o Instagram, e todo mundo já sabe que eu sou geminiana e tá mandando um monte de conteúdo sobre isso, e um desses conteúdos fica falando que geminiano parece-me que não gosta de comemorar aniversário, o que eu achei bastante estranho. Então, se você é uma pessoa que por acaso também é de gêmeos e também não gosta de comemorar aniversário como esses outros geminianos, olha, você é bem esquisito. Afinal de contas, não há nada que a gente goste mais do que fazer amizade com várias pessoas de inícios diferentes e conseguir reuni-las em festinhas. Porra, essa sou eu. Eu gosto muito disso. Inclusive, adoro organizar festinhas que tenham temas também. Festas temáticas. Sempre adorei. Inclusive, eu amo festa temática. Me chame sempre, que eu adoro festa temática. Eu já tive festa com tema. Acho que uma das primeiras festas que eu lembro que teve um tema. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Minha mãe fez uma decoração, pediu lá, alugou, né? Uma decoração com tema de anjo. Eu não sei quem, em sã consciência, na década de 90, pensou, pessoas assim, né, que faziam esse tipo de serviço de alugar decorações para aniversário. Aí a pessoa pensou assim, cara, e se eu fizer uma decoração só com tema anjos? Eu não sei se talvez era um viés assim, pensando em batizado, em algo católico, eu não sei que porra, mas provavelmente era mais barato e era mais acessível, e minha mãe resolveu que era uma grandíssima ideia colocar aquela decoraçãozinha, tadinha. Hoje eu falo disso pensando, coitada da minha mãe, ela tentou, mas eu lembro que a piada desse aniversário foi que eu fiquei chocada. Porque eu era uma criança, que eu queria o quê? Mano, eu queria o hype, velho. Eu queria a Minnie, entendeu? Eu queria o desenho que tava passando na TV, na minha decoração. E não aquelas caralho daqueles anjos. E mais, aqueles anjos eram uns anjos que era pra ser tipo assim, gorduchinhos. Então eles tinham aquelas dobras na pele, como se fosse aquele cachorro, eu não sei se é chau-chau, que tem a pele toda enrugada. Os anjos eram daquele jeito, mano. Os anjos tudo rechonchudinho. E eu lembro que eu não sabia essa expressão, eu não sabia como escrever isso. Então, quando eu cheguei na festa, a piada foi que eu, criança, comecei a chorar, falando, eu não quero essa festa com anjo musculoso, o que é esse anjo musculoso na minha festa? Enfim, eu chorei, eu não gostei. E eu não sei se foi no mesmo ano que eu chorei, ou se foi no próximo ano, a minha mãe pediu para uma das professoras lá da escola, talvez chegou na escola essa história, ela fez só um enfeite de bolo, não era uma festa temática, mas só o enfeite do bolo, que é o que foi possível, tinha o formato da Minnie, e aí resolvida a situação. Eu já fiz depois de adulta, né, onde eu era a pessoa que podia organizar as minhas festas temáticas. Já fiz festa com o tema de All Star, que daí eu adorava All Star, fiz. Já fiz festa com o tema vermelho, que inclusive foi uma festa onde eu tinha comprado para essa festa um moletom, lembra aqui, Curitiba, frio, inverno, né, faço aniversário no frio. Aí eu comprei um moletom da Gap, vermelho, pra usar na minha festa. E quando eu fui atrás do moletom pra usar na minha festa, cadê?
Cadê o moletom? Na altura de sair de casa, cadê o moletom? Adivinha? Com ela, a vilã da minha adolescência chamada Irmã Mais Nova que pega a roupa. E até hoje... É difícil, tem muito tempo que eu não sou isso, mas esporadicamente o meu cérebro relembra desse trauma, onde eu tô dormindo e aí nesse meu sonho a minha irmã chega e pega a minha roupa, que era o que ela fazia, e me deixava extremamente irritada, até porque ela tentava usar de um álibi como se ela não soubesse o que estava acontecendo. Então, toda vez que eu interpelava ela quando sumia algo meu, ela, com a maior pachorra assim, olhava e falava: eu não peguei nada, você me acusa falsamente, não sei o que. Nossa, todo um teatro digno de Oscar. E no final, a coisa tava com ela. Isso já aconteceu tantas vezes, gente. Às vezes ela até se expressava assim, sei lá, sumiu um anel meu. Literalmente, essa história aconteceu. Sumiu um anel meu. Aí ela ia fazer assim, eu não peguei. E nisso que ela gesticulava com a mão, tava lá o anel na mão dela. Essa galera, gente, meu Deus, né? Então, nesse dia do meu aniversário da festa do vermelho, cadê meu moletom? Não fui eu, você me acusa, não fui eu, e não sei o que. Mano, eu tive que revirar as coisas dessa menina e tava lá, escondido na bolsa da escola dela, lá no fundo, tudo zoado, tudo cagado, o meu moletom. Tive que ir de um moletom sujo e fedorento para o meu próprio aniversário, porque aquela abençoada da minha irmã, né, eu até falava pra ela: você tem inveja de mim, mano? Você tem inveja de mim? Morra de inveja. Você pode pegar minhas roupas, mas você jamais será eu. Enfim, fiz a festa do vermelho. Tive uma época de crente. Ai, gente, sério. Bom, não me julguem. Já fiz festa, tema assim, meio exército. Por que a Tchelle gosta de exército? Cara, exército de Cristo, meu, sei lá por quê. Sabe o que é? É que agora, parando para analisar, eu acho que eu tinha umas obsessões, assim, sabe? De momentos. Então, por exemplo, essa festa aqui do All Star foi porque eu sempre gostei de All Star, não podia ter. Aí quando eu comecei a poder ter, que foi uma unidade de All Star... que era vermelho, inclusive. Eu acho que essa temática de vermelho e All-Star, elas devem ter sido, assim, uma seguida da outra. Porque quando eu usava vermelho, eu também usava All-Star. Porque o meu Star era vermelho. Então, eu fazia festas com o tema daquilo que eu tava gostando no momento. Então, teve a do All-Star, porque eu tava gostando de All-Star e tinha acesso ao All-Star. E vermelho, porque era uma época que eu tava usando alguns detalhes vermelho. Então, eu usava, sei lá, o meu All-Star era vermelho, o meu colar era vermelho, um outro moletom, outra coisinha era vermelho. Sei lá por quê, mano. Eu acho que eu usava muito cinza e festa cinza não era legal, né? Então, eu tinha uma quebra do cinza que era vermelho. Então fiz. Aí quando eu era crente, ai, não sei o que, exército de Cristo, ai, não sei o que lá, sei lá, mano, não me julgue. Teve uma época que eu usava uma calça que ela era camuflada, né, que fala, inclusive nessa época era até meio moda. Então eu fiz essa temática, que inclusive acho que foi meus 15 anos. Eu fiz uma festa assim toda camuflada e tal. Essa foi a decoração. E teve uma outra festa também que eu fiz, que era, você imagina que é o quê? Festa junina, porque é junho. E eu vou falar que, infelizmente, eu passei a maior parte da minha vida, talvez pelo trauma de não ter tido acesso de ir nas festas que não eram pagas, mas para você se divertir de fato em qualquer lugar que venda algo, você precisa pagar, evidentemente. Então, como na escola tinha as festas e tinham comidas deliciosas e muito gostosas e infelizmente eu não podia consumi-las, eu acho que foi me dando um trauma assim de festa junina e não tinha essa memória afetiva gostosa que as pessoas têm no Brasil geralmente. A maior parte da minha vida, né? Aí depois disso, obviamente, eu fui tendo acesso a essas coisas e aí eu falei, vou fazer uma festa junina então. Mas eu quis ser diferenciada. Eu quis ser diferentona, eu falei, não vai ser junina, vai ser folk, porque eu sou idiota, enfim. Aí até eu lembro que o menino lá mandou pra mim, assim, um menino que depois era meu namorado na época, né? Falou assim, nossa, o que é folk? Ele foi lá e pesquisou e mandou lá uma foto, assim, tipo, nada com nada, que realmente, né, idiotice da minha parte. Ele mandou uma foto lá de uns caras, assim, meio primitivo, pulando em volta de uma fogueira. Ele falou, é esse o tema? Falei, não, mano, vem como se fosse uma festa junina mesmo e me ignore. E aí eu reuni um monte de gente nessa festa, inclusive acho que foi uma das melhores festas que eu tive. Como o que eu comentei, né? A possibilidade de você, geminiano, reunir todos os seus nichos variados de amigo. Então eu lembro que quando eu fiz o evento dessa festa no Facebook, a minha amiga falou, meu Deus, Catiele, é um aniversário ou é uma festa de casamento? Porque tem 100 pessoas nessa festa. E de fato, a gente deve ter ido umas 70 pessoas na minha festa. Fizemos lá no quintalzão da minha casa. Eu e a minha mãe, a gente fez tudo. Eu fiz toda a decoraçãozinha manualmente. Olha, foi divertidíssimo. A minha mãe fez quentão. E aí tinha crente que achou que só porque eu era crente, todo mundo ali naquele ambiente era crente. Encheu a cara de quentão achando que era crentão, ou seja, o vinho aquecido sem álcool, e afinal de contas tinha álcool, e ele tava bebaço, e ele ficou, caraca, é sério, eu tô no terceiro gole aqui, no terceiro copo, achando que não tava com álcool, afinal tava. Nessa festa, minha mãe contratou um famigerado carro de som, onde veio lá da puta que pariu, tocando a Adele no último volume, no meio da festa. Eu falei, meu Deus, quem é que ouve a Adele alto no carro? Pois esse carro deu a ré, embicou lá na garagem de casa, e tava lá umas fotos minhas que acho que minha mãe pegou do Facebook,
e jogou lá no telão pra todo mundo ver, aí teve mensagem. Foi muito legal, foi, sério, uma das melhores festas que eu tive. Porque é isso, né? É trazer todo mundo junto, fazer todo mundo se misturar. Eu amo. Inclusive, a festa que eu tinha feito lá do exército, se eu não me engano, foi uma festa que eu fui reunir com amigos pra fazer todo mundo junto. Inclusive, já deixo aqui que a pior ideia que você tem é reunir um monte de gente pra comemorar o teu aniversário. Sabe, você pega um montão de gente que faz aniversário tudo próximo, e aí você mete todo mundo junto, mano, pior rolê. Sei que assim, ó, eu cheguei, minha mãe se atrasou pra variar com tudo, minha mãe, sério, olha, pedi coisa pra pisciano, hoje a gente vai falar mal de signos. Pedir coisa pra pisciano, mano, é pra se estressar. Minha mãe chegou atrasada na festa com os salgados. Eu mesma, que era meu aniversário, já tinha acabado o bolo, já tinham comido todo o bolo, deu tudo errado, tudo errado. Então eu deixo assim de dica, se você quer comemorar aniversário com alguém, cara, no máximo outra pessoa, sabe? No máximo você e mais um, como eu já fiz. Agora, de galera, mano, a não ser que vocês organizem muito bem, ou a não ser que seja conjunto pra todos ali de pensamento que vai ser desorganizado mesmo. Aí tudo bem. Aí tá tudo certo. Então eu já tive festa com o tema de A Hora da Aventura, onde eu ganhei várias coisas da Hora da Aventura. Já falei dessa tour. Eu sou bem, aparentemente, difícil de gostar de algo, assim, com muita expressividade, ao ponto das pessoas falarem, caraca, isso é a cara da Catiele, ela com certeza vai gostar disso. Então, de eras em eras, os meus amigos ficam esperando esses momentos, esses rompantes, essas horas aí, quando eles conseguem ter a facilidade em escolher qualquer coisa pra mim. Porque tá na cara, eu tô obcecado por aquilo. Que foi esse ano. Então, não só esse ano, mas os anos próximos também, depois desse, eu recebi muita quantidade de coisa de Hora da Aventura. Porque, enfim, eu gostava nessa época. E aí, depois disso, o último aniversário que eu fiz foi com o tema A Santa Ceia de Cristo, porque, né, fiz 33 anos, e aí eu quis fazer essa brincadeira, e foi babado, também gostei bastante. E teve tudo, gente, até Judas Iscariote. De verdade, na vida real. Do tipo, sim, hoje, ninguém sabe, mas a última ceia, que foi o tema do meu último aniversário, realmente era pra colocar um ponto final em quase todas as relações que eu tinha naquela época. Ai, não mexe com o geminiano, gente, que a gente é louco. E aí eu fiquei me perguntando, fazendo esse background, né, de todas as festas que eu já tive, assim, de aniversário, qual foi a coisa, assim, mais legal que já aconteceu, assim, no meu aniversário? Seja, sei lá, de alguém me dar alguma coisa, ou de uma festa ser mais memorável. E, cara, me desculpa se você é a pessoa que fez algo e foi de coração e você se esforçou. Porque, de modo geral, eu acho que minha resposta pra esse tipo de pergunta, eu acho injusto a gente pontuar. Porque só a pessoa que fez vai saber se aquilo foi custoso pra ela ou não. Às vezes pra mim pode parecer um gesto grandioso, mas às vezes ela fez assim, ó, de qualquer jeito. Pra ela foi qualquer merda. E o contrário também. Posso olhar uma coisa e falar assim, nossa, é sério que a pessoa só fez isso? E na verdade, ela teve um esforço gigantesco pra fazer. Então é meio difícil a gente falar disso, né? De qualquer forma, é muito difícil que uma pessoa fizesse algo pra mim muito marcante, porque pra ser marcante, pra mim, eu acho que tem que ser uma coisa muito inesperada, tem que ser uma coisa assim, beirando o caramba. Não estava esperando de modo algum isso, que é o que literalmente a palavra inesperado significa. Eu sou muito organizada com as minhas festas. Então é muito difícil que a pessoa me pegue de surpresa pra alguma coisa. Inclusive, em literalmente festas surpresas. Porque eu já começo a pensar no meu aniversário muito tempo antes. Justamente por conta dessa audição aí que eu tenho. Que é de eu tenho que comemorar os meus aniversários. E eu tenho muito medo, eu acho, de passar em branco. Tinha, né? Muito medo de passar em branco e tinha muito medo de nada acontecer. Então eu mesma já começava uma comoção um mês antes, mandando convite pras pessoas, já fazendo save date, já, sabe assim, gente, fazendo aquele barulho pras pessoas entenderem que era minha festa. Inclusive, lembrei de mais um tema de festa que eu já fiz. Que eu fiz uma festa junina / putaria. E aí todas as coisas tinham duplo sentido. Então, por exemplo, eu fiz chocolate quente e aí eu coloquei a plaquinha aqui, aquilo era chuca, água de chuca. Enfim, várias piadinhas assim, tem umas fotos bem legais. Então eu sempre organizei todas as minhas festas. Eu sempre fiquei assim, organizando o máximo possível para que as pessoas fossem, para que os detalhes fossem, né, feitos com maestria e que tudo fosse, né, milimetricamente muito legal e tal. E eu vou te falar que às vezes eu tinha um sentimento, eu acho que eu ficava mais entretida em pensar e organizar a festa e criava aquela expectativa, mas em muitas vezes eu não me divertia tanto assim com a festa. Às vezes no final da festa acho que eu tinha um sentimento meio que de, será que foi tudo que eu queria que fosse? Será que todo mundo se divertiu? Até me lembro um episódio de Bob Esponja, não sei se você já viu,
que é o episódio onde ele organiza a sua própria festa de aniversário. E aí ele quer que tudo seja tão legal e tão perfeito do jeito dele, que ele coloca até um cronograma, assim, tipo, sei lá, 4 da tarde a gente vai cantar música no karaokê, 5 horas a gente vai, sei lá, abrir presente, 6 horas a gente vai... Então ele não deixa ninguém aproveitar a festa, porque ele fica tentando controlar a festa pra que tudo aconteça como ele quer. Não que eu faça isso, e não que eu tenha feito isso, mas eu lembro de sentir esse sentimento assim de... Será que aconteceu tudo que eu queria que acontecesse? Será que foi legal? Será que foi memorável? Eu acho que é mais por essa expectativa que a gente tem quando é nosso aniversário, né? Porque é um dia especial só para nós. Pro resto do mundo, tá todo mundo cagando. Pro resto do mundo é só mais um dia. Tipo, se for fazer algo diferente, é só um dia onde o seu amigo vai separar um textinho pra você ou algum momentinho pra te mandar um áudio no Zap. E tá feito, né? E olha que hoje em dia a gente já nem tem mais aquela febre das pessoas postando foto nos stories contigo. Alguns ainda fazem, outros já não fazem. Eu sinto que a cada ano vão fazendo menos. E foi engraçado porque eu vim mudando muito fisicamente nos últimos anos. Essa sou eu e esse é qualquer geminiano. A gente muda muito. E eu lembro que conforme o tempo foi avançando, e pra quem não sabe, né, eu não moro mais no Brasil, então eu não tenho mais convívio com os meus amigos, as fotos que eles têm de mim já não equivalem a quem eu sou mais. Então, nos primeiros anos aqui, eu lembro que eles me marcavam nas fotos na época do meu aniversário, e eu ficava, ai amigos, obrigado, mas assim, eu não vou repostar, porque essa pessoa já não sou eu, já é uma pessoa completamente diferente. Mas eu acho que esse ano, se alguém lembrar e quiser postar uma coisa, já tá aqui o meu aval, se você ouvir até lá, não sei se vai dar tempo, acho que não, já tá meu aval que sim, se vocês postarem alguma coisa aí de foto, e eu republico, tá? Não tem problema. E aí, voltando a falar disso, essa organização extrema, né, fazia com que as pessoas fossem inibidas de me fazer qualquer festa surpresa. Porque como é que você faz uma festa surpresa pra quem já está organizando uma festa? As pessoas já desanimavam, porque o que as pessoas mais querem é não ter que ter trabalho. E organizar festas dá trabalho. Então, se uma pessoa que quer a festa já está organizando a própria festa, por que caralhos eu vou gastar o meu tempo organizando outra festa? Né? Não vou fazer isso. Mas graças a Deus, eu tive amigos que sabiam disso. Eu provavelmente em conversa já tinha desabafado com essas minhas amigas, falando que eu nunca tive uma festa surpresa e tal. E aí teve um fatídico ano onde uma delas, que eu até sei quem é, que deve ter tido a ideia, resolveu fazer diferente. Resolveu falar assim, não, mano, eu vou fazer. E ela já sabia que eu tava com festa marcada e tudo mais. Só que aí, cara, não adianta. O ruim das pessoas que estão tentando organizar uma festa surpresa é que elas tentam fazer as paradas, só que elas, sabe assim, quanto mais você tenta esconder uma coisa, parece que mais fácil você faz com que aquilo fique evidente. A contar com uma das pessoas que foi convidada para essa minha festa surpresa, estava trabalhando comigo, inclusive sentava do meu lado. E a pessoa teve a brilhante ideia de criar um grupo para organizar essa festa, chamado Aniversário Surpresa da Kátia. E aqui eu já te deixo uma dica. Se você tá fazendo um grupo de pessoas que vai organizar uma coisa que você não quer que os outros saibam, você jamais vai colocar o tema do grupo, o nome daquilo que você tá fazendo. Você pode colocar, mano, sei lá, curso de costura da Rose, colecionadores de cartinha do Pokémon, grupo de célula Renascer, qualquer merda, mano. Mas você não coloca festa surpresa do fulano. Nunca, jamais faça isso. Inclusive, eu lembrei que uma vez já me colocaram num grupo de festa surpresa e eu estraguei a surpresa. Mas isso é um tema para um outro momento. Quando eu vi essa mensagem do telefone da minha amiga, porque obviamente que vai acontecer dela estar me mostrando uma coisa ao acaso no telefone dela e nesse exato momento baixar uma notificação do grupo Aniversário Surpresa da Kátia. Obviamente que eu vou ver e aconteceu isso. Então eu olhei assim, só olhei a mensaginha descendo, eu falei, amiga, eu acho que eu vi uma coisa que eu não deveria ter visto. Aí ela, ai meu Deus, não sei o quê. Pronto, né? Se eu não estava esperando festa surpresa, naquele ano eu já sabia que vinha aí uma festa surpresa. E aí eu achei muito fofo também o esforço deles, porque eles tentaram fazer o máximo possível para que aquilo viesse no momento onde eu não estivesse esperando. Que era o quê? Uma festa surpresa domingo de manhã. Quem é que tá esperando uma festa surpresa de manhã? Ninguém no universo. Inclusive, eu acho até que deve ser considerado crime em muitos lugares, uma festa surpresa domingo de manhã. Só que o problema foi que a pessoa que ajudou a organizar isso, vulgo o meu ex, ele morava comigo, né, obviamente. Então, ele nunca acordava cedo no final de semana. Inclusive, ele tinha um problemaço pra acordar. E aí, do nada, num domingo, ele acorda cedo. Ele sai do quarto. Eu estava acostumada com ele sair do quarto, no máximo pra fazer um xixi e voltar. Ele sai do quarto e não volta.
E aí, a casa pequena, porra, você quer organizar uma festa surpresa num apartamento de 30 metros quadrados? Trazendo, sei lá, 10 pessoas pro apartamento? Impossível, né? Ainda mais comigo, com sono leve. Então foi isso, ele saiu, não voltou, eu falei, pronto, foi aí. E a festa surpresa, aconteceu. Então eu fiquei bem sentadinha na cama, esperando as pessoas irem me surpreender. Inclusive, uma sensação aí que poucos devem ter tido, que é quando você já sabe que uma surpresa tá acontecendo, e aí você só tá esperando, né, o momento ali de aquilo acontecer, né? Porque ser surpreendido você não vai. Eu fui surpreendida na hora em que a pessoa, no máximo, não me mostrou a mensagem de um grupo surpresa, e no máximo também na hora em que ele não voltou mais do quarto, né, pro quarto, né? E aí eu fui surpreendida, tipo, então vai ser agora a festa surpresa, deixa eu até me ajeitar aqui na cama. Enfim, corta pra cena, ele ficou um pouco chateado, ele falou que eu deveria ter performado uma surpresa, já que as pessoas se esforçaram, e eu acho que eu não tinha que fingir nada. Se eu não tô surpresa, eu não tenho que fingir. Mas adorei com carinho, com certeza. Eles têm ido lá e ficado comigo no domingo, e com certeza agradeço muito, foram muito fofos, gratidão, mas como eu disse, né, é muito difícil me pegar desprevenida, eu tô sempre alerta pra tudo. E sobre presente, cara, é complicado, né? Acho que conforme os anos foram passando, eu acho que a minha ideia de presente foi mudando um pouco. Claro que todo mundo sabe o que é um presente bosta e todo mundo sabe o que é um presente bom. Mas eu acho que já tiveram momentos assim onde eu tive mais esse crivo. Hoje, e até porque quando a gente vai ficando mais velho, a minha sensação é que as pessoas não vão mais dar presente pra você. Né? Você não é uma criança, no máximo, sei lá, se você tiver num relacionamento, pra quem tem os pais vivos, às vezes os pais vão dar alguma coisinha, mas ninguém vai dar nada pra você não, cara. Então, se você ganha alguma coisa, você tá no lucro. Inclusive, se você só ganhar um aperto de mão e abraço, nossa, você dá muito lá no lucro. Então, assim, é isso. Mas eu lembro que as pessoas tinham esse relato, como eu falei, de terem uma grandíssima dificuldade de me presentear. E me ofendia muito, porque eu era muito, e sou, muito atenciosa com presente. Eu, pra quem não sabe, tenho também outra maldição, que eu tenho todas as linguagens de demonstração de afeto possíveis, então eu faço isso com facilidade. E eu sei que as outras pessoas não fazem isso com facilidade. Tem gente que é péssima em demonstrar qualquer coisa, de qualquer jeito, né? E aí, cria aquela expectativa, né? Porque quando tem aquela situação de você mostrar algo, né, de afeto pra alguém em qualquer forma, de qualquer maneira, você tem um esforço ali e tal, e aí quando chega na tua vez, isso não acontece. Aí realmente gera uma coisa meio estranha, do tipo, por várias vezes eu organizei presentes muito bem pensados para os meus colegas, né, de trabalho, e quando chegou no meu aniversário, os caras só me mandaram uma cesta, que deu pra ver que foi bem, assim, on the rush, sabe? Foi bem, tipo, de última hora, ninguém quis pensar em nada, ninguém quis organizar nada, fizeram de qualquer jeito. Aí eu falei, porra, galera, é sério? Eu tô aqui fazendo coisa temática, personalizada, tô aqui puxando... E aí gente próxima a minha, gente que sabia do que eu gostava, do que eu queria, sei lá. Aí a pessoa, cara, estava corrido, foda-se. Eu falei, então tá bom. Então essas pessoas, eu quero que, sei lá. Brincadeira, gente, brincadeira. E eu acho que o que mais me deixava desconcertada era isso. É porque, pra mim, quando a pessoa dá um presente mal, entre aspas, mal, o que é um presente mal, né? Pra mim, o presente ideal seria assim, ó. O que faz você ser uma pessoa que dá um bom presente é você ter uma leitura, você conseguir ter uma leitura, né, na verdade, do outro. Ou seja, é eu parar um pouco a minha vida, a minha rotina, para pensar e observar o que o fulaninho gosta. Ou seja, é sair um pouco da minha própria bolha para olhar pro lado. Em vez de perguntar o que o outro quer, será que o outro não tá falando já o que ele quer? Ainda mais hoje, em época de redes sociais, as pessoas estão postando o que gostam, o que não gostam e etc. E eu também acho, uma mescla que eu sempre tento fazer, é passar um pouquinho também de você. Não é que você vai dar um presente que você gostaria de receber, mas você colocar um pouquinho do teu crivo ali, tipo assim, ó, isso não é só um presente de uma coisa que você quer, porque, sei lá, você pode comprar lá, né, o que você quer, mas tem um toque meu, né, uma observação, uma escolha minha, algo que diz também um pouco de mim. Então, pra mim, é o meu crivo para dar presentes. E, inclusive, eu já dei presentes ótimos na minha concepção, claro, as pessoas nem sempre reagiram da melhor maneira. Por exemplo, eu já dei um hamster pra uma amiga minha. Ela nunca tinha tido um pet, eu tinha essa informação, nunca tive um pet, mas ela era uma pessoa que adorava pet, mas ela nunca tinha tido. Então eu entrei em contato com os pais dela e falei, é o seguinte, eu estou pensando em dar um hamster pra filha de vocês. Ela já era maior de idade, mas ainda morava com os pais, e eu achei interessante colocar eles nessa informação, já que o hamster ia morar com eles e tal. Falei, tudo bem pra vocês? E eles falaram tudo, tá tudo perfeito. E aí eu dei esse hamster pra ela, inclusive eu levei pra faculdade, onde a gente apresentou um trabalho, no final eu entreguei o hamster pra ela. Ele era tão fofinho, gente, um hamster branquinho, todo pequenininho, ele era muito fofo. Porque eu também tinha um hamster e ela achava ele fofinho, então eu falei, perfeito, ela não tem pet, sempre quis ter, ela gosta do meu hamster, é um bicho, né, facinho de cuidar, vou dar pra ela. Inclusive, era muito fofo, porque esse hamster, ele teve que morar comigo uma semana, até ele ir pra dona dele. E aí, cara,
sério, a ideia de colocar 2 hamster macho na mesma gaiola é uma coisa que eu não recomendo. Só do meu hamster e cheirar o hamster dela, mano, o hamster dela começava a quase infartar, ele gritava muito de medo. Era muito fofo de ver. E ele era todo marrento, cara. O hamster dessa minha amiga, eu tinha inveja dele. Eu queria até, na verdade, trocar. Dar o meu hamster que já tava com 1 ano de uso, vulgo, 1 ano já usado, que tirava da vida dele de 2 anos, ou seja, eu ia dar um hamster pra ela que ia durar só 1 ano, né, porque eles morrem a cada 2 anos, e aí fica com o dela, porque o dela, cara, o hamster da minha amiga, ele sentava, velho, na gaiola, ele ficava sentadinho assim, tipo, sabe, com a coluna sentada mesmo, ele dormia de barriguinha, assim, embaixo da rodinha dele, mano, ele era muito fofinho, e eu dei esse hamster pra ela, e ela, levando esse hamster pra casa naquele mesmo dia, tá, ela adorou o hamster, então ela amou e achou muito fofo, e infelizmente ela teve um acidente de carro, com uma freada bem brusca, e esse hamster e essa gaiola dele voou pelo carro inteiro. Mas calma, esse hamster não morreu. Inclusive, na verdade, ele pode ter ficado mais pancado ainda. Eu acho que foi a partir daí que ele começou a ficar sentado, dormir embaixo da gaiola, de barriguinha, jogar o cocô dele pra fora da gaiola. Eu acho que isso aí despertou nele o espírito xamânico preso dentro dele, que ele já tava ali tentando sair. E não se preocupem, tá? O acidente, embora tenha sido meio brusco e ela ficou um pouquinho machucada, no final deu tudo certo, o hamster ficou bem, a família dela adorou o hamster, eles deixavam o hamster solto na casa, faziam dietinha, sabe? Não era ração igual eu dava pro meu hamster, não, eles cortavam frutinhas, cortavam leguminhos pra aquele hamster, enfim, ele foi muito feliz e muito bem tratado enquanto viveu, ele era um fofucho. Mas teve outra amiga minha já, que eu dei pra ela um pato, é isso mesmo. Um pato. Por quê? Porque ela ficava dizendo o tempo todo que ela adorava pato. E tudo era de pato, tudo tinha essa temática de pato. Mas ela era, não que ela morasse literalmente num prédio, ela morava numa casa. Mas ela tinha essa vibe, né? De pessoa de prédio, assim, que não tá muito acostumada com fazenda, não que eu tivesse, né? Mas ela com certeza não tava. E aí eu quis proporcionar pra ela essa experiência de um pato de verdade. Então eu também, obviamente, entrei em contato com os pais dela, porque ela também morava com os pais, e falei, ó, o negócio é o seguinte, tô pensando em comprar um pato pra filha de vocês. Eu sei que não é um bicho, né, assim, pet que você pode ter. Pra vocês saberem, ela morava numa casa, então ela tinha um quintal, tá? Não é como se ela fosse criar um pet num apartamento, ela tinha uma casa, tinha um quintal e não sei o quê. Falei assim, ó, e vocês não são obrigados a ficar com esse pato. Se vocês não quiserem, eu já conversei com o dono, e se vocês quiserem devolver esse pato a qualquer momento, vocês podem devolver, tá tudo tranquilo, que seja pra ela só uma experiência, então. E aí, assim, eu fiz. Eu levei o pato pra festa, e aí, quando chegou na hora de dar o pato pra ela, foi uma cena bem, bem estranha, na verdade, porque ali a gente vê, talvez ali psicólogos, psicanalistas e filósofos diriam melhor do que eu, só pra ilustrar, gente, que uma coisa é você querer ter algo, e outra coisa é você ter esse algo. E às vezes, só a ideia de ter algo já é muito legal. E você ter esse algo estraga tudo. E foi nesse dia que eu aprendi isso. Que o fato dela gostar da semiótica, da ilusão, sei lá, mano, de qualquer construção imagética de um pato, não era a realidade de ter um pato. Ela segurou esse pato como se ele fosse sei lá, mano, um pinto de borracha, assim, na frente da família dela, um vibrador, de verdade. Ela segurou com muito constrangimento, com muito medo mesmo. Tipo, ela ficou apavorada com esse pato. E eu senti que eu meio que baixei o clima da festa, pois é. Mas os convidados adoraram. O pato ficou solto pela festa, todo mundo queria ver ele. Talvez agora pensando, talvez seja isso, né? Acho que o pato chamou mais atenção do que ela na festa dela. Mas era o pato dela, porra. E sim, no fim, obviamente, eles devolveram esse pato. Mas não é só isso, tá, gente? Eu também não dou só animais pras pessoas. Já dei vários presentinhos, muitos inclusive feitos à mão. Uma época eu tava viciada em fazer mudinhas de abacate. Então eu brotava a semente do abacate, fazia uma mudinha, uma plantinha e dava pros meus amigos. Eu dei pra vários amigos abacate e eu acho que todos esses abacates já morreram. Pois é, pra você ver. Dito isso, eu não sei agora te falar qual é o presente que já me deram, assim, de aniversário, que eu pensei, meu Deus, que grande presente, que algo incrível, porque meio que no fim dos fins, eu acho que no quesito surpresa, eu nunca fiquei muito surpreendida, não. E de novo, obrigada pra todo mundo que já me deu algo, eu não sou ingrata, tá? Eu só tô colocando o meu crivo para presentes. E como eu disse, eu gosto de colocar um pouco de mim mesma nos presentes que eu vou dar pras pessoas. E o meu hobby nesse ano, e as pessoas que estão próximas de mim já viram, os meus presentes agora pras pessoas são quadrinhos, que eu mesma pinto. Inclusive, eu tive uma dificuldade gigantesca, porque eu fui convidada outro dia desse pra um evento que era uma despedida de pessoas que iam morar em outro país, eles tinham casado num cartório. Ou seja, era meio que pra celebrar que essas pessoas tinham que se casado, mas que também elas estavam indo embora. Inclusive, elas se casaram porque estavam indo embora juntas, né, como casal. E aí eu fiquei, cara, o que eu dou pra essas pessoas? Porque elas estão indo embora,
elas não querem levar mais cacareco, mas eu quero dar uma coisa significativa. E aí eu peguei e fiz um quadrinho e, cara, foi uma merda, porque eu comecei a pintar esse quadrinho, imagina lá. Eu comecei a pintar esse quadrinho e eu queria fazer, tipo, uma coisa que misturasse o conceito, sei lá, do país que a gente mora com o país que eles vão, pra, tipo, dar aquela mensagem, assim, de... Não importa onde você vá, a origem de vocês, e aí tem um coração no meio pra dizer que juntos eles blá blá blá. Mano, deu tudo errado, o quadro ficou uma bosta, minha tinta vermelha acabou, eu tive que misturar tinta de acrílico com esmalte de unha, o que ficou péssimo, ainda pior, deu tudo errado, e aí no fim, eu tive que abortar isso, eu não ia conseguir fazer toda aquela minúcia, porque, de novo, eu pedi pro ChatGPT me ajudar na construção desse conceito, e ficou uma bosta, tipo, ficou com muitos detalhes que eu não conseguiria reproduzir, o meu nível de pintura ainda é muito iniciante, e eu nem tenho as ferramentas certas pra isso, eu não tenho pincéis que sejam tão pequenininhos, ao ponto de dar essa delicadeza nos detalhes de um quadro que também é muito pequenininho. Então, no final de tudo, o que eu acabei fazendo, e agora eu peço que você, ouvinte, feche os olhos pra imaginar o que eu fiz. Eu peguei o quadrinho, que era um quadrinho bem pequenininho, do tamanho da tela de um telefone, pintei ele de bege, porque eu achei que era uma cor, assim, bege, um amarelinho bem clarinho, sabe? Que era uma cor mais soft. E eu fiz, assim, uma coisa meio significativa, que eu sou das artes, né? Ela é das artes, gente, ela é da manufatura, ela é do artesanato. Aí eu fiz um coração num papel cartão dourado e eu fiz uns furos laterais em cada lado, cada banda desse coração, e aí amarrei uma cordinha neles, um barbante neles, e fiz então basicamente esse coração pendurado em cima desse quadrinho, tipo um efeito 3D, um aplique, né? E aí esse nó, puxando cada lado do coração e deixando ele suspenso, tinha um significado, que falaria na verdade sobre, né, essa arte plástica que eu criei, falaria sobre que essas pessoas unidas teriam o seu coração agora unidos para esse elo, né, que eles estavam tendo, mas que essa representação tendo 2 barbantes e um coração. Era um tema meio complexo, eu não tive a oportunidade de escrever, porque eu queria ter escrito o que significava isso. Eu fiz um quadrinho bem pequenininho para que eles conseguissem ter a facilidade de colocar isso na mala e levar com eles. No final das contas, quando eu cheguei lá, foi uma confusão do caralho, eles estavam super ocupados organizando a festa. Eu expliquei o conceito pro noivo, ele não entendeu direito, e aí ele repassou o significado pessimamente, e pior, e totalmente distorcido pra mulher. A mulher, assim, ó, no final eles cagaram. Eu investi muitas horas tentando esboçar e ter ideias e reforçar, e provavelmente não foi efetivo. Então, se eu falo, eu sou muito boa em dar presentes, você coloca uma interrogação, será que ela é? Provavelmente não. Talvez na cabeça dela, talvez no meu mundo, eu seja. Porque eu dou presente no meu crivo, né? Tento dar algo significativo, algo que tem um tempo investido, muito mais do que dinheiro, né? Mas nem sempre funciona, porque se a pessoa não valoriza isso, meu amigo, aí você só tá dando um lixo pra ela. Você só tá falando assim, ó, você joga fora esse quadro horroroso. Pra mim, talvez seja essa leitura que eles tiveram, e com certeza eles deixaram esse quadrinho lá pra trás, não levaram essa porra junto com eles, nem fodendo. Mas pronto, fiz a minha parte. Não dá pra acertar todas, né? E é isso, gente. Expectativas pra esse ano sobre aniversário, pela primeira vez em muito tempo, nenhuma. Mas é a primeira vez em muitos anos que eu não organizo nada no meu aniversário, e é sobre isso, gente. Então, se você gosta de aniversários, gosta de dar presentes, gosta do seu aniversário, eu também gosto do aniversário dos meus amigos, tá? Eu também gosto de ir na festinha deles. Várias vezes eu era a pessoa que ficava pilhando pra eles fazerem a festa. Acho inadmissível que a pessoa não comemore seu aniversário, por conta dessa maldição que eu tenho, né? Que pra mim virou algo importante. Inclusive, já fiz festa de vários amigos meus, meio que obrigando eles a fazerem mesmo. E acho uma fuleiragem do caralho a pessoa que fica, ai, tô cagando pra esse dia. Tudo bem, eu até entendo, sabe, assim, racionalmente a pessoa cagar pra esse próprio dia. Afinal de contas, como eu falei, é um dia normal pra todo mundo. Ninguém tá nem aí pro teu aniversário. E aí, assim, você às vezes fingir que você nem sabe que dia que é teu aniversário, aí eu já acho meio estranho. Eu falo porque, como eu disse, há 2 semanas foi aniversário do meu irmão, e aí a gente deu parabéns pra ele. Na verdade, a gente citou que a gente ia dar parabéns pra ele naquela semana, porque a gente tava em ligação com ele, né, eu e minha irmã. Aí a gente falou assim, vai ser teu aniversário semana que vem, né. Aí ele falou assim, não sabia. achei tão performático da parte dele, sabe? Achei um charminho desnecessário a julgar que ele tá há quase 30 anos preenchendo formulários com a data de nascimento dele. Como é que ele não sabe quando que é aniversário dele? É óbvio que ele sabe. É óbvio que ele sabe. E foi o que eu falei pra ele. Eu falei, é hoje o teu aniversário, então, já que você não sabe, é hoje. Ele, não, hoje eu sei que não é. Então ele sabe. Aí eu não gosto disso, sabe? Acho que eu não gosto dessa parte performática, traumática, assim, da pessoa, sei lá, talvez ter tanta memória ruim com o aniversário, que aí ela vira esse ser humano que fala, eu não gosto de aniversário. Mas com certeza deve ter gente que realmente
pode até ter tido várias experiências bem legais com aniversário, de celebrações e presentes, e ela pode realmente não gostar de aniversário mesmo assim. E não que ela, assim, odeie, porque eu acho que odiar também é um sentimento negativo, né? Eu acho que também é um esforço investido nisso. Eu acho mais, assim, que ela pode ser bem indiferente, que eu acho que é essa palavra, né? Me responda lá se é o seu caso. Eu espero, se você ouviu esse episódio, eu aceito, tá? Os parabéns ali atrasado. Se quiser anotar aí, é 3 de junho, tá bom? Às 8h44 da manhã, nascia ela, Catiela, filha de dragões. Tava lá ela, renascida, reencarnada, retrazida, ressuscitada, colocada, delegada, escalada pra essa vivência aqui minha, tá bom? Quem sabe no outro momento a gente fala? Não tenho crise de idade. Como eu falei, acho que o máximo que eu tive assim, de crise de idade foi quando eu fiz 20 anos. Que eu pensei, meu Deus, já não sou mais criança. A partir de agora, só merdas, né? A partir daqui pra frente, só pra trás, não é mesmo? Então quem sabe, né? Quem sabe lá em outras décadas, quando tivessem quase meio século de existência, as coisas comecem a ter um pouquinho mais de peso. Mas eu acho que não, eu ainda me sinto tão jovem. Ainda somos muito jovens. É isso, gente. Vou imaginar que já é o dia do meu aniversário e você já tá me dando parabéns, então eu vou falar assim, ó, obrigada, gente, obrigada. Ah, que isso? Ah, obrigada, que isso, imagina. Ah, obrigada pra você também, pra gente, pra nós todos, tá bom? Então tá bom. Se quiser me dar um presente de verdade, gente, siga Cativeiro Cast em todas as redes sociais. Inclusive, se você quiser me dar um presente, e olha, eu torço pra toda a força do universo que agora você esteja escutando esse episódio. E de presentão, você vai me dar o quê? Além de você me seguir em todas as redes, que é aqui no Spotify, ou no YouTube, onde você tá ouvindo, ou no Applecast, vai lá também no Instagram, no TikTok e compartilhe o meu podcast. Se quiser me dar esse presente, compartilha o meu perfil de alguma maneira. Manda assim, ó, pra algum amigo ouvir, fala pra alguém, tá? Mas faz isso pra mim? Você faria isso pra mim? Ah, eu ia gostar tanto, tá? Mas pessoas que você sabe que ouvem podcast, não vai largar lá solto, que às vezes as pessoas não estão nem aí, né? Ah, enfim, veja lá o que você faz, tá? Mas já agradeço. Se você puder me ajudar, tô aqui toda semana com episódios de reflexão e alguns episódios pra falar água pra você. Tá com sede? Toma água. Beijinho, gente, e até a próxima.